Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português, continuando aquela matéria de morfologia, de classe de palavras. O que nós já aprendemos de classe de palavras? Substantivo, lembra? Substantivo é a palavra que dá nome. Aprendemos adjetivo. Adjetivo é a palavra que indica uma característica, um estado. Começamos a aprender sobre verbo, que é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. E hoje nós vamos aprender duas classes de uma vez. Nós vamos aprender o artigo e vamos aprender numeral. E além disso, vamos aprender a usar o porquê. E tem sempre alguém falando, não sei usar porquê, é separado, é com acento, sem acento. Hoje nós vamos aprender de uma vez por todas e nunca mais nós vamos esquecer como que a gente usa esse porquê aí na língua portuguesa. Então vamos lá. Artigo. Artigo, ele é uma palavra que determina ou indetermina um substantivo, ou uma palavra substantivada. Como assim? O artigo, tá? O artigo ele é uma classe muito seletiva. Ele escolhe com quem ele anda. Ele não sai andando com todo mundo. O artigo ele escolhe com quem ele anda. E ele só anda com o substantivo. Aí se o adjetivo falar assim, ô artigo, eu quero andar com você. Aí o artigo fala para o adjetivo assim, então você tem que virar substantivo, porque eu só ando com substantivo. Como assim, Ari? Se eu pegar qualquer palavra da língua portuguesa, qualquer palavra, e colocar um artigo antes dela, ela vira substantivo. E como ela não é substantivo por natureza, eu vou dizer que é uma palavra substantivada. Então, qualquer palavra em português que eu pegar e colocar um artigo antes, ela vira substantivo. Por quê? Porque o artigo só acompanha substantivo. Bom? Por exemplo, vou falar um verbo, falar. Falar é verbo, não é? Uma ação? Se eu pegar e disser assim, o falar precisa ser pensado. Esse falar foi substantivado. Por quê? Porque eu coloquei um o, e esse o é artigo. Então, qualquer palavra em português que eu colocar um artigo antes, ela vira um substantivo. Ou seja, ela passa a dar nome a alguma coisa. Vamos entender isso aí. Quais são os artigos? 4 artigos em português. O, a, um e uma. São os 4 artigos em português. Eles vão para o plural, claro. Os, as, uns e umas. Normal, eles têm essa flexão. E eles vão servir para... Aí nós vamos dividir em 2 tipos. Artigo definido, artigo indefinido. Vamos olhar aí no slide, ó. Os artigos são divididos em definidos e indefinidos. Vamos olhar os definidos primeiro. Artigo definido, o e a. O artigo definido ele vai servir para quê? Para indicar que aquele substantivo que ele acompanha fala de um ser específico. Quando eu digo assim, o professor saiu, vocês têm que saber de qual professor que eu estou falando. Por quê? Porque o artigo o, ele é um artigo definido e ele vai dizer para você assim, olha, esse professor de quem ele está falando é um professor específico, não é qualquer professor, é um professor específico. E provavelmente se você não sabe de qual professor que eu estou falando, vai dizer, mas peraí, qual professor? E geralmente, quando eu disser, olha, o professor saiu, a pessoa com quem eu estou falando tem que saber qual professor que é. Isso que o artigo definido faz. Já viu o pessoal que fala gíria e fala assim, eu sou o cara? Quando o cara fala, eu sou o cara, ele está dizendo que ele é alguém único. Ele é melhor e ele é único. Então, o o e o a, eles dizem que aquele substantivo que está ali se refere a algo único. Nós aprendemos que substantivo comum, ele se refere a seres de uma determinada espécie. Quando eu falo cachorro, qualquer cachorro. Agora, se eu falo o cachorro, aí tem que ser um cachorro que eu sei qual que é e você também sabe qual que é. Por que eu falei o? Porque eu usei artigo definido. Bom, aí eu tenho um exemplo aí. Pedro saiu com seu filho. O menino encontrou uma carteira e entregou a Pedro. Aí eu pergunto para você,
Qual menino que encontrou a carteira e entregou para o Pedro? O filho dele. Por que eu sei que é o filho dele? Porque quando eu falo o menino, quando eu uso o, eu estou dizendo que é um menino que eu sei qual que é e que você sabe qual que é. E qual o menino que está na nossa conversa? O filho do Pedro. Viu? O filho do Pedro é o menino que está na nossa conversa. Então a gente sabe de qual menino que eu estou falando. O faz isso. Agora vamos ver aí o artigo indefinido. Os artigos indefinidos, um e uma. Os artigos indefinidos eles vão fazer diferente. Em vez de eles tornarem aquele ser ali nomeado pelo substantivo como único, ele vai colocar aquele ser ali como qualquer um. Como qualquer um. Vamos lá, vamos ver o exemplo. De novo, ó. Pedro saiu com seu filho. Um menino encontrou uma carteira e entregou a Pedro. Quando eu falo um menino, pode ser qualquer menino do mundo, menos o filho do Pedro. Por quê? Porque se fosse o filho do Pedro, seria um menino que a gente conhece, que a gente sabe qual que é, que já está na nossa conversa. Quando eu falo um, eu estou dizendo assim, Pedro saiu com o filho. Um menino qualquer encontrou uma carteira e entregou para o Pedro. Viu a diferença? Então, quando eu uso um, quando eu uso uma, eu estou dizendo um qualquer. Quando eu uso o, quando eu uso a, eu estou dizendo específico. Um professor saiu. Qualquer professor. Pode ser qualquer. O professor saiu. Eu tenho que saber qual professor que eu estou falando e você tem que saber de qual professor que eu estou falando. Viu? Se a sua mãe fala assim, a TV está ligada, você tem que saber qual TV que está ligada e a sua mãe também sabe qual TV que está ligada. Se você tiver 3 em casa, sua mãe falar qual? Você vai falar para sua mãe, qual mãe? Viu? Porque quando sua mãe falar a TV está ligada, ela está se referindo a uma TV específica. Se a sua mãe falasse assim, uma TV está ligada, aí você vai sair procurando qual que é. Se sua mãe está falando, uma TV qualquer, uma das TVs está ligada. Viu? Agora se ela falar, a TV está ligada, ela está falando, ela já sabe qual que está ligada e ela já está falando de uma TV específica. Aí você provavelmente vai falar, qual mãe? Que a sua mãe já sabe qual que está ligada. Como que eu sei que a sua mãe sabe qual que está ligada? Porque ela falou a TV, ela não falou uma TV. Viu? Bom, vamos lá. Uma observação. O artigo, isso eu falei lá no início, vamos reforçar. O artigo só pode acompanhar substantivos e caso ele acompanhe uma palavra de outra classe gramatical, esta passa a ter função de substantivo. O rezar, rezar não é verbo? O rezar deixa o homem mais perto de Deus. Rezar aqui está no lugar de reza, de substantivo. Então rezar aqui é o nome do ato de rezar. Por que virou nome se é verbo? Porque eu coloquei o artigo antes. Então qualquer palavra em português que eu colocar um artigo antes dela, eu vou transformar essa palavra em um substantivo. Ou seja, essa palavra deixa de ser verbo e vai dar nome. Deixa de ser adjetivo e vai dar nome. Tá bom? Agora vamos falar de numeral. Numeral é a palavra que indica quantidade ou ordem. Se eu quero saber quantos, é numeral. Se eu quero saber em que lugar que está, é numeral. Então, numeral, ou ele indica a quantidade ou ele indica a ordem. Aí nós vamos dividir os numerais aí em cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. Não é divisão de números em matemática, não, é diferente. Aqui é uma divisão em português. Numeral cardinal. Numeral cardinal é aqueles que a gente aprende a contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eles indicam quantidade. 1 laranja, 2 laranjas, 10 laranjas. Então, esses são numerais cardinais. Numeral ordinal indica posição. Primeiro, segundo, terceiro. O numeral multiplicativo, ele indica um aumento proporcional. Por exemplo, dobro. Eu tinha 4 laranjas. Hoje eu tenho o dobro. É um aumento proporcional. Como assim? Eu sei que se eu tinha 4, eu vou ter mais 4. Se eu tivesse 10, eu vou ter mais 10. É um aumento proporcional.
Fracionário é uma diminuição proporcional. Eu tinha 4 laranjas, agora eu tenho metade. Se eu tenho metade, a pessoa já entende que ela tem que pegar o inteiro que eu tinha e dividir por 2. Ou seja, uma diminuição proporcional. Eu tenho 10 laranjas, eu falo agora eu tenho metade. Ninguém vai ficar falando, mas metade? Não, ele vai falar 10, então eu vou fazer uma redução de metade. Então ele agora tem 5, viu? É uma diminuição proporcional. Não tem jeito de eu ter 10, lá agora eu tenho metade, então tem 3. Não tem... É sempre a mesma quantidade. Então uma diminuição proporcional. Bom. E olha, só uma curiosidade para vocês. Vou falar do uso dos porquês, mas só uma curiosidade. Quando a gente usa numeral para falar de século, falar de papa, falar de rei, não tem. Dom Pedro I, Dom Pedro II, não é assim? A gente vai falar o número de papa, de rei e de século, a gente vai falar numeral cardinal até 10. Por exemplo, numeral ordinal até 10, não é cardinal não, ordinal até 10. Então eu tenho Dom Pedro I, Dom Pedro II, se continuasse a gente ia ter terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, Dom Pedro X, Dom Pedro XI. A partir do 11 é numeral cardinal. Por isso que o Papa, nós tínhamos um Papa que era João Paulo II. Aí entrou um outro Papa que é o Bento XVI. Então, o Papa ele vai ali, primeiro, segundo, terceiro, século I, século II, século III, até o século X. Do 11 para cima eu falo século XI, século XII, século XIII e assim por diante. Tá bom? Agora vamos aprender a usar os porquês. Como assim, Ari, porquês? Está no plural? Por quê, gente? Porque cada porquê é um porquê diferente. Não é um porquê só que separa, junta, pega acento, não tem... Não é isso não, são vários porquês. Tá? Vamos aprender aí. Vamos olhar aí para o slide. Aí eu coloquei aqui, ó. Muitas vezes temos dificuldades, temos dúvidas em relação ao uso dos porquês. Isso acontece, pois, apesar de serem palavras diferentes, possuem o mesmo som. Por que você faltou ao som? Por quê? Eu faltei porque estava doente. Olha o porquê de novo. Eu não sei o porquê da sua dúvida. Olha o porquê de novo. Viu? Eu estava ali, por quê? Porquê de novo. Percebe que eu falei do mesmo jeito? Eu falei 4 porquês diferentes, só que eu falei do mesmo jeito. O som que chegou para vocês é o mesmo. Aí na hora que vai escrever, aí que vem a dúvida. Será que todos esses porquês que o Ari falou são separados? Será que todos são juntos? Qual que é separado, qual que é junto? Aí que vem a dúvida. E geralmente, né, a gente tem dúvida de escrita quando são palavras que têm o mesmo som. E quando escreve são diferentes. Aí a gente fica na dúvida. Vamos lá, vamos aprender. O primeiro porquê é o porquê separado. Vamos entender o seguinte, eu vou deixar fixo aí a escrita para vocês entenderem. O slide vai ficar aí. Deve-se utilizar o porquê separado quando ele equivaler a por qual razão ou pelo qual. Como assim, Ari? Quando eu falei assim, por que você não estava em casa? Aí eu falei por quê? Você ouviu aí. Aí você vai pensar, esse porquê é junto ou é separado? Deixa eu tentar colocar por qual razão no lugar. Por qual razão você não vê aula? Deu certo colocar por qual razão? Esse porquê é separado. Então, vamos começar a pensar. Quando que o porquê é separado? É por e que. Quando eu troco ele por qual razão? Você não veio por quê? Você não veio por qual razão? Separado. Porque ele estava aqui. Por qual razão ele estava aqui? Separado. Eu não consegui entender por que ele não quis ajudar. Eu não consegui entender por qual razão ele não quis ajudar. Separado. Viu?
Então, se eu quero saber se o porquê é junto ou é separado, eu tento trocar ele por qual razão. Se eu consigo trocar, ele é separado. Fechou, né? Por qual razão? Porquê é separado. Existe também um uso de porquê que a gente quase não faz, mas existe, que é o porquê no lugar de pelo qual. Quando eu falo assim, o caminho pelo qual eu passo é estreito. Eu poderia dizer, o caminho por que passo é estreito. O time por que torço é bom. O time pelo qual torço é bom. Então, se eu quero saber se o porquê é separado, o que eu vou fazer? Vou tentar trocar ele por qual razão. Se eu consigo trocar ele por qual razão, separado. Não consegui. Aí eu tento trocar ele pelo qual. Se eu conseguir trocar pelo qual, caminho por que passo é estreito. O caminho por qual razão passo é estreito. Não dá para trocar por qual razão. Mas eu consigo trocar por pelo qual. O caminho pelo qual passo é estreito. Então ele é separado. Aprendeu quando que o porquê é separado? Aprendeu, né? Então agora vamos para outro porquê. Agora, esse porquê separado, ele aparece também com acento. Você já deve ter percebido. Ele vai continuar substituindo por qual razão? Lembra que eu disse que se trocar por qual razão vai me dizer que ele é separado? Você lembra? Lembrou, né? Agora, eu só preciso saber se eu ponho acento ou se eu não ponho acento. Esse acento no que ele vai aparecer quando eu tiver uma pontuação depois do porquê. Qualquer pontuação. Ah, tem que ser no final? Não. Se eu tiver uma vírgula depois desse porquê, que eu já sei que é separado, eu tenho que pôr acento. Se eu falasse assim, eu não sei porquê, Pedro, você faltou. Eu não sei porquê, Pedro, você faltou. Olha, eu não sei por qual razão, Pedro, você faltou. Então esse porquê eu já sei que é separado. Agora, ele vai ter acento? Vai. Olha, não sei porquê, vírgula, Pedro, vírgula, você faltou. Então, se eu tenho um sinal de pontuação, qualquer sinal de pontuação, depois do porquê separado, eu tenho que colocar o chapeuzinho nele. Beleza? Ari, mas como é que eu vou saber? Gente, o porquê junto, ele não vai ser confundido com nenhum desses dois. E vocês vão entender a razão disso. Vamos lá. A gente vai usar o porquê junto quando ele iniciar uma explicação, uma causa. E ele vai equivaler a pois. Ele não veio, pois estava doente. Ele não veio porque estava doente. Agora, vamos ter certeza disso? Olha para essa frase. Vamos ter certeza que esse porquê aí é junto mesmo? Eu poderia tentar colocar por qual razão. Ele não veio por qual razão estava doente. Não dá certo. Ele veio pelo qual estava doente. Não dá certo. Então, se não coube por qual razão e nem pelo qual, separado ele não é. Se ele não é separado, ele tem que ser junto. Tá vendo? Ou eu posso trocar por pois. Ele não veio, pois estava doente. Ele não veio. Qual que é a causa dele não ter vindo? Estava doente. O porquê aí está iniciando uma causa. Ah, está explicando por que ele não veio. Está iniciando uma explicação. Então, esse porquê que inicia uma causa ou uma explicação, ele é sempre junto. Viu? E eu posso trocar por pois. E aí, a gente ainda tem um outro porquê, que é o último aí. Que é o porquê junto com acento. Quando que o porquê vai ser junto com acento? Vamos fazer igual matemática. Porquê junto com acento igual motivo. Tirei o porquê da frase, coloquei motivo no lugar, ele é junto com acento. Não sabemos o porquê de sua falta. Não sabemos o motivo. Tirei o porquê e coloquei motivo. Então esse porquê é junto com acento. Agora, se eu quiser eliminar, eu posso dizer, não sabemos o por qual razão da sua falta. Não dá. Então separado ele não é. Não sabemos o pois da sua falta. Não dá. Então junto sem acento não é. Então eu posso fechar com vocês da seguinte maneira. Vamos lá. Por quê?
Igual por qual razão? Separa. Tá? Se tiver pontuação depois, esse porquê separado vai ganhar um acento circunflexo, chapeuzinho. Ó, porquê, igual por qual razão? Separado. Se tem uma pontuação depois, eu ponho o chapéu nele. Porque explicando ou indicando causa, indicando por que alguma coisa acontece, ele é junto. Junto. Se esse porquê pudesse ser substituído por motivo, ele é junto com acento circunflexo. Aí fecha. Ah, mas eu posso entender que o porquê separado é para pergunta, o porquê junto é para resposta? Não vai dar certo para 100%. Tá? Não vai dar certo para 100%. Mas vai fazendo essa substituição, começa a aplicar. Toda hora que você for escrever, faz aí uma brincadeira, um desafio com você mesmo. Fala assim, eu vou escrever 10 frases com porquê. Você escreve 10 frases com porquê. Depois você vem e vai passando a aula, você vai repassando a aula, e vai falando, peraí, deixa eu ver se aqui é separado mesmo. Deixa eu ver se é junto, deixa eu ver se eu acertei. Vai conferindo. Você vai ver que em 100% dos casos vai dar certo. Tá bom? Espero que você tenha aprendido o porquê e não vai esquecer mais na sua vida. Dá até para você explicar para as pessoas que falar, esse porquê que eu não sei. Já dá para você explicar. Beleza? Bom, queria agradecer você por estar aí para mais uma aula. É sempre um prazer dar aula para vocês. E gostaria de sempre vou deixar aquele recado que é repetitivo, mas é necessário. Continue se cuidando e cuidando das pessoas que você ama. Use máscara, gente. Tem que usar. Saia só o necessário, tá? Por quê? Nós já ficamos mais de um ano fazendo isso. Não custa ficar mais um pouquinho. O pessoal já está sendo vacinado. Daqui a pouco a gente volta à nossa vida normal, se Deus quiser. Até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus. Tamo junto.